Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós iremos. Queridos irmãos e irmãs, dia 25 de junho, e hoje, nesta quinta-feira, queremos também nós invocar o Espírito Santo. Qual é a realidade que você gostaria de apresentar o Espírito Santo de Deus? Aquela luz que vai à nossa frente, guiando o nosso olhar, nossos pensamentos, nossos sentimentos e atitudes. Apresente a sua vida, o seu dia, ao Espírito Santo. Espírito Santo, descei sobre nós com abundância de vossas graças e de vossos dons. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais o conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Família dos devotos da Mãe dos Peregrinos, queridos irmãos e irmãs, neste dia Jesus, em seu Evangelho, apresenta uma das palavras mais fortes. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Em um primeiro olhar, essa afirmação nos surpreende. Afinal, Jesus fala de pessoas que profetizam, expulsam demônios e realizam milagres em seu nome. No entanto, o Senhor nos ensina que a vida cristã não se mede apenas pelas obras que realizamos, mas pela fidelidade com que buscamos fazer a vontade de Deus. Podemos rezar muito, participar da igreja, servir em pastorais e movimentos, mas a pergunta fundamental continua sendo: meu coração pertence verdadeiramente a Deus? E estou buscando sua vontade ou apenas a minha? Lembremos o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Se não tiver amor, nada sou. O amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas uma vida configurada a Cristo, marcada pela humildade, pela obediência e pela entrega. Muitas vezes queremos servir a Deus do nosso jeito. Fazemos planos, tomamos decisões e depois pedimos que Ele as abençoe. Mas o discípulo autêntico faz o contrário. Primeiro escuta Deus e depois age. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nossa família dos devotos, este Evangelho é um convite ao exame de consciência, não para julgarmos os outros, mas para olharmos para nós mesmos. Será que as minhas palavras correspondem às minhas atitudes? Será que minha fé está construída sobre a rocha da vontade de Deus ou sobre as areias dos meus interesses? Recordemos as palavras de São Francisco de Sales. A medida do amor é amar sem medida. Quem ama verdadeiramente a Deus procura agradá-lo em tudo e fazer sua vontade, mesmo quando isso exige renúncia e sacrifício. E no dia de hoje, peçamos a graça de sermos discípulos sinceros, que não nos contentemos apenas em chamar Jesus de Senhor, mas o reconheçamos como Senhor de nossa vida como um todo. E que nossas obras sejam sempre fruto de escuta,
da obediência e da caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero rezar por você, que todos os dias acompanha este Evangelho, pela sua família, e rezar por todos aqueles que estão trabalhando com muito empenho na preparação da festa julina da Mãe dos Peregrinos, que vai acontecer no dia 18 de julho, a partir das 17 horas, Santa Missa, e depois os festejos na nossa comunidade. A todos aqueles que estarão e que querem viver essa experiência de alegria conosco, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sei que muitas pessoas começam o seu dia ouvindo o Evangelho diário. A você que amanhece ouvindo o Evangelho, que está fazendo o seu café da manhã, está preparando o início do seu dia, que a bênção de Deus recaia sobre ti. E a todos que vivem essa experiência de fé, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Não esqueça, reserve essa data, 18 de julho, a festa julina. A você, um lindo dia, permaneçamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe, graças a Deus.